Olá pessoal, aqui é a doutora Marilene Costa, médica, psiquiatra e psicoterapeuta, especialista em ansiedade, depressão e transtorno bipolar. Hoje são 19 horas e 2 minutos e estamos começando a nossa live do sábado à noite, né? Que agora todos os sábados às 19 horas teremos uma live falando sobre algum assunto e eu quero inclusive que vocês deem opiniões sobre assuntos que eu possa falar nas próximas lives, porque eu quero que os temas sejam de interesse de todos, que eu possa ajudar, eu possa orientar em alguma coisa, eu possa dar algumas dicas, e é esse o objetivo, poder ajudar, esclarecer. Estou vendo que já estão entrando algumas pessoas, estou muito feliz de saber que vocês estão participando. Obrigada, gente. A live de hoje vai ser a respeito do aconselhamento psiquiátrico. Então, eu tenho falado esses dias em aconselhamento psiquiátrico, mas até então não expliquei exatamente o que é e como funciona. Bom, todo aconselhamento especializado é um conjunto de orientações fornecidas por um especialista, com base em estudos científicos e na própria experiência do profissional. No caso, o psiquiatra, ele vai falar sobre saúde emocional, sobre relacionamentos, como lidar com as emoções, esse tipo de abordagem, né? Então a gente sabe que tem muita gente por aí que fala sobre a questão as palestras motivacionais, são mais ou menos nesse sentido, só que por um especialista que passa a vida inteira estudando a questão das relações e a questão das emoções. No caso, eu sou psiquiatra e psicoterapeuta, então assim, em torno de 30 anos que eu exerço a psiquiatria, em torno de 25 anos que eu exerço a psicoterapia, tenho bastante experiência e posso falar com o meu conhecimento, tanto teórico, que eu tenho aprendido ao longo de muito estudo, muita leitura, congressos nacionais e internacionais ao longo de todos esses anos, que eu participo anualmente, eu não falto aos congressos, porque eu sei que é muito importante. O profissional, ele tem que investir na profissão, ele tem que investir porque ele tem que respeitar as pessoas que estão ali buscando a ajuda dele, buscando o trabalho dele. Então, eu acho que investir na profissão, procurar estudar, procurar ler, procurar se manter atualizado, é uma tarefa que é muito importante. Todos nós temos que fazer isso, prestar o melhor possível ao nosso serviço. E assim, é isso que eu faço sempre, dar o melhor de mim. Então, o aconselhamento psiquiátrico, eu vou dar para vocês exemplos de situações quando você quer saber a melhor forma, por exemplo, de pedir um aumento para o chefe no trabalho, um aumento de salário, ou como se portar diante de uma entrevista profissional, uma entrevista de emprego, como lidar com a morte de um ente querido, o nascimento de um filho, ou até mesmo como agir na educação dos seus filhos. Tudo isso um profissional da psiquiatria, um psiquiatra, de preferência que seja psicoterapeuta também, que trabalhe, que estude a questão dos comportamentos, emoções e como lidar com isso através da psicoterapia. Toda a teoria da psicoterapia ela é baseada nisso, então nós temos conhecimento para isso, entendeu? Existem outras situações também em que o aconselhamento psiquiátrico é importante. Por exemplo, em situações profissionais, como quando você quer saber como lidar com uma questão específica em relação a algum cliente, um vendedor que está querendo lidar com os seus clientes, um empresário que quer lidar com os seus funcionários, um médico que quer saber como passar de forma mais adequada determinadas informações para os seus clientes, como lidar, como tratar os seus clientes, como agir. Um advogado que também quer saber como persuadir, ou como conquistar, como lidar com os seus clientes, um professor em relação aos alunos. Tudo isso o profissional, o psiquiatra, o psicoterapeuta
através de aconselhamento, o profissional que está preparado para fazer aconselhamentos, ele pode te orientar. Existem também pessoas que buscam aconselhamento para lidar com conflitos interpessoais, como, por exemplo, conflito entre pais e filhos, entre irmãos, entre cônjuges, entre colegas de trabalho, entre patrões e empregados. Então, são tipos de conflitos que o aconselhamento pode ajudar bastante a pessoa a aprender a lidar. Porque em todas essas situações, você vai conseguir ter a visão objetiva de alguém que é treinado e que estuda a vida inteira e para isso especificamente. E alguém que está fora do teu emocional. Você, quando está numa situação conflitante ou numa situação difícil, o teu emocional te impede um pouquinho de enxergar as melhores soluções. E o profissional, como ele está emocionalmente fora da situação em si, não é ele que está vivenciando aquela situação, ele tem uma visão, além de técnica, científica, objetiva também, né? Mas para falar melhor de aconselhamento, precisamos falar, como eu já citei algumas vezes, a questão emoção. Precisamos falar das emoções. Porque, ao contrário do que se pensa, o ser humano, ele não é um animal racional. Não, ele não é um animal racional. O ser humano, segundo pesquisas científicas, age 90% das vezes guiado por suas emoções e não por sua razão. Até mesmo grandes líderes e pessoas altamente inteligentes baseiam as suas as suas decisões em suas emoções e acabam tomando decisões de forma impulsiva muitas vezes. Por isso, líderes costumam trabalhar rodeados de uma equipe, porque essa equipe vai minimizar o efeito pessoal, o efeito emocional diante das tomadas de decisões. Mas mesmo esses líderes, mesmo pessoas inteligentes, mesmo pessoas bem informadas, quando se trata do âmbito pessoal, onde elas têm que tomar decisões sozinhas, muitas vezes elas acabam entrando em confusão, em encrenca, né? Porque elas não estão emocionalmente preparadas para lidar com as situações. Então, elas lidam com uma situação de trabalho, no qual ela foi treinada para o trabalho, mas nas suas situações pessoais, ela não tem esse treinamento para isso. Por que isso acontece? Porque, olha só, desde criança, você aprende que deve esconder as suas emoções, não é mesmo? Suas emoções e seus comportamentos. Quem é que não já ouviu frases do tipo: para de chorar, menino, engole esse choro, ou então fica quieto, para de fazer barulho, deixa de ser curioso. Então, essas frases que você ouve desde pequenininho, elas acabam te causando fazendo com que você se iniba, se retraia emocionalmente e passe a achar que as suas emoções são erradas, e bloqueando suas emoções, você acaba passando a desvalorizar essas emoções. Desvalorizando essas emoções, você não vai procurar estudar sobre emoções, trabalhar suas emoções, você não vai valorizar os profissionais que trabalham com as suas emoções, como os psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais. Então você acaba vendo todas essas áreas como algo secundário. Na verdade, como eu disse, 90% das nossas atitudes, elas são baseadas no emocional. Se nós estivermos com as emoções em dia, se nós tivermos consciência de nossas emoções e soubermos trabalhá-las, nós vamos ter atitudes bem mais elaboradas, bem mais trabalhadas e resultados bem mais satisfatórios, né? Porque, assim, é incrível como a humanidade progrediu tanto na questão da ciência e da tecnologia, mas não deu um passo no desenvolvimento emocional. A gente aprende desde criança a ler,
a escrever, a fazer cálculo, mas não aprende como lidar com as nossas emoções. Muito pelo contrário, como eu falei, a gente faz o contrário. A gente aprende a reprimir as nossas emoções e a considerar nossas emoções algo insignificante, né? Algo que deve ser deixado de lado. Não fala, não pensa, não chora, não grita, não ri alto. Então, é como se você tivesse vergonha das suas emoções. Você aprende a ter vergonha das suas emoções. E isso é muito, muito, muito danoso. Por quê? Por que eu digo que isso é danoso? Porque se você não controla as suas emoções, você não pode controlar os seus comportamentos. E se você não controla os seus comportamentos, você vai agir impulsivamente e vai sair fazendo estrago na sua vida. Então você tem 3 opções, na verdade. Uma é continuar agindo pelas emoções e ver a sua vida à deriva, como muita gente faz. A segunda, que muitas pessoas também fazem, pessoas que são mais focadas no seu emocional, ainda recorrem a essa segunda opção, que é tentar aprender a lidar com as suas emoções através de livros, de textos e de vídeos, como esses motivacionais. Essa é uma forma bem interessante. A terceira forma, que vai economizar para você tempo e obter um resultado mais certo, mais certeiro, é você buscar o aconselhamento especializado, o aconselhamento psiquiátrico. Porque assim você, além de não perder tempo estudando aquilo, um assunto específico, você também vai numa palestra motivacional, num vídeo motivacional, você está vendo algo que serve para todos, mas ao mesmo tempo não serve para ninguém especificamente, porque não está abrangendo a tua personalidade, não está abrangendo o teu dia a dia, não está abrangendo a tua situação específica. O que serve para todos, nós somos pessoas únicas, nós somos exclusivas, cada um é especial, e dentro da do nosso ser único, nossas vivências são únicas, e cada pessoa enxerga a sua situação de uma forma diferente. A tua situação, o momento que você vive, a situação que você vive, é diferente da que eu vivo, que o teu vizinho vive, que o teu amigo vive. Mesmo, por exemplo, uma questão de se eu continuo no meu trabalho ou não, o teu trabalho é diferente do meu, as tuas relações são diferentes da minha, a tua psique, o teu emocional é diferente do meu. Então, cada pessoa tem uma forma diferente. A melhor forma de lidar com uma situação para cada pessoa é diferente. Não é a mesma, entendeu? Então, por isso que os vídeos motivacionais fazem com que você saia super motivado, como o próprio nome fala. Você sai assim, poxa, eu vou conquistar o mundo, eu vou conseguir fazer, vai dar certo, agora eu vou. Aí você passa uma semana naquela empolgação, depois cai no esquecimento. Aí você vai ter que assistir um outro vídeo para voltar a ficar empolgado. Mas voltar a ficar empolgado não é ser assertivo, não é resolver seu problema. Não estou falando mal desses vídeos. Eu, desde os meus 10 anos de idade, que eu leio livros motivacionais, acho muito interessante como leitura lúdica, é muito bom, muito agradável. E acrescenta alguma coisa sim, tudo que a gente lê, tudo que a gente estuda, tudo que a gente aprende é útil. Mas não é direcionado ao seu caso, não é direcionado à sua personalidade, não é direcionado a você, né? Deixa eu ver, foi em 1995, um psicólogo e jornalista norte-americano lançou um livro, o livro é Inteligência Emocional. Deixa eu ver se eu me lembro do nome do autor. Daniel Goleman. Ele lançou esse livro, Inteligência Emocional. E, a partir daí, o termo inteligência emocional virou moda, né? Só que usar o termo inteligência emocional e saber o que é inteligência emocional e utilizar a inteligência emocional são 3 coisas bem diferentes. Vamos simplificar. Deixa eu ver aqui.
Só um minutinho, gente. Deixa eu ver aqui algumas solicitações para participar do vídeo. Bom, adicionei algumas pessoas no vídeo, porque nós vamos poder debater, conversar melhor, né? Então, assim, como eu falei, vamos simplificar. Existe diferença entre inteligência, conhecimento e habilidades. O que é inteligência? Inteligência é a capacidade natural de raciocínio e abstrato. Ou seja, a inteligência nasce com você. Infelizmente, algumas pessoas nascem com prejuízo grave do nível de inteligência. Mas, assim, são as pessoas chamadas atualmente de pessoas com necessidades especiais a nível intelectual, que antigamente se chamava de retardo mental. Mas, felizmente, mesmo essas pessoas podem adquirir habilidades, a grande maioria, porque basta um nível mínimo de inteligência que você pode adquirir habilidade. Segundo, conhecimento. O que é conhecimento? Conhecimento é obter informação sobre um assunto e manter essa informação ativa a nível consciente. Então, é o aprendizado. O conhecimento, você aprende alguma coisa. Você lê um livro, você apreende, na verdade. Você apreende, você assimila aquilo que você leu, manter a nível consciente. Agora, o que é a habilidade? Habilidade é desenvolver a capacidade de interpretar aquilo que você apreendeu e pôr em prática esse aprendizado de forma útil, ou seja, utilizar o conhecimento adquirido. Isso é a habilidade. Então, é a prática do conhecimento adquirido que vai fazer com que você adquira cada vez mais habilidade. Agradeça a Deus e a sua genética, porque você tem uma inteligência. A grande maioria das pessoas tem inteligência. Na verdade, todas têm em algum nível. Mas, assim, se você tem uma inteligência mediana, uma inteligência razoável, você já pode fazer muita coisa mesmo. Você pode, assim, ser uma grande pessoa, uma pessoa brilhante, apenas com uma inteligência razoável. Agradeça a seus pais e a você mesmo, se você utilizou essa inteligência a fim de obter conhecimento. Porque o conhecimento são os pais que nos incentivam desde a infância a estudar, né? A aprender as coisas, e somos nós, com a nossa curiosidade, que vamos atrás e fazemos realmente, estudamos e aprendemos. Mas agradeça apenas a você se você transformou a tua inteligência e o teu conhecimento em habilidades. Porque só você pode fazer isso. Para transformar inteligência e conhecimento em habilidades, você tem que ter força de vontade, disciplina e determinação. Sem isso, você não consegue. O que eu quero dizer? Mesmo quem é desprovido de um nível de inteligência razoável, que mesmo quem tem um nível de inteligência mais baixo, pode adquirir algum conhecimento e pode se tornar extremamente hábil em alguma coisa. Mas mesmo um gênio superdotado, por mais que adquira conhecimentos através do estudo, se ele não praticar o que aprendeu, ele vai ser um ser inútil. Na inteligência emocional, gente, acontece a mesma coisa. Primeiro, você tem que ter a sorte de nascer com o mínimo grau de inteligência emocional. A grande maioria das pessoas, praticamente 100%, tem essa sorte. Segundo, você precisa estudar sobre inteligência emocional para obter conhecimento teórico sobre o assunto. E, em terceiro lugar, você precisa suar e colocar em prática e treinar o que aprendeu a fim de adquirir habilidade. Einstein mesmo já dizia que a ciência, a inteligência,
Como é que ele dizia? Conhecimento científico, a descoberta científica é 99%, é 1% inspiração e 99% transpiração. Ele tem razão, é exatamente isso. Que se você tiver 1% de inteligência, mas se você tiver 99% de persistência e disciplina, você consegue superar até mesmo um gênio. Então, você precisa nascer inteligente, aprender algo e praticar. Basta isso. Só que, da mesma forma que se demora décadas para ter habilidade nos estudos e no trabalho, você começou a estudar com quantos anos? 3, 4, 5 anos de idade? Quando é que você se sentiu apto a dizer assim, eu tenho algum conhecimento intelectual? Com 20 anos de idade? Foram quase 20 anos de estudo, a fim de você se achar apto a alguma coisa, né? Em termos de trabalho também, gente, a gente passa a vida inteira, na verdade, estudando, se preparando para trabalhar. E depois ainda tem mais estágio, ainda tem mais o período em que a gente começa a trabalhar, mas ainda está tateando, ainda está aprendendo, né, com nossos próprios erros. Então, assim, leva décadas para você se tornar um profissional. Dessa mesma forma, para você adquirir inteligência e habilidade, principalmente habilidade emocional, demora décadas para você conseguir atingir. Então, não é rápido. Mas, eu digo, vale a pena sempre começar. Independente de quantos anos você tenha, vale a pena hoje você começar a adquirir habilidades, você começar a estudar, você começar a praticar, para desenvolver essas habilidades emocionais, entendeu? Não é porque demora tempo que você vai desistir, jamais. Persista, porque a persistência é que vai te fazer atingir os mais altos níveis em qualquer situação na tua vida. Só que você possui uma situação agora e você vai demorar anos para aprender a ter habilidade emocional. O que é que você tem que fazer? Buscar alguém que tenha conhecimento dessas habilidades sociais, emocionais e que possa te orientar. É aí que entra o aconselhamento, onde você vai ter resposta imediata para situações específicas. O aconselhamento não vai te tornar emocionalmente inteligente e hábil. Ele vai te ajudar a ter habilidade e inteligência emocional em determinados assuntos. Então, você chega com um assunto, chega com uma demanda para o psiquiatra, para o profissional, e ele vai entender a situação que você está vivenciando, vai entender o teu contexto, vai entender o teu emocional, vai te fazer muitas perguntas, vai te avaliar e vai chegar com você a uma solução emocionalmente inteligente, a uma solução que vai ter um resultado melhor. Então, para um problema momentâneo, para um problema para o qual você não está preparado, você tem um profissional para te fazer esse aconselhamento. Então, é para isso que serve aconselhamento psiquiátrico. Até agora eu não vi pergunta. Alguém quer me perguntar alguma coisa? Quer saber mais algo a respeito? Bom, finalizando, o aconselhamento psiquiátrico é isso. É uma forma de você obter uma orientação, já que você ainda não desenvolveu a plenitude de suas habilidades emocionais. Então, para lidar com situações interpessoais, para lidar com situações em que você vai ter que ter um determinado tipo de comportamento mais assertivo e que você não sabe qual é o comportamento mais adequado. Como eu falei no início, situações como conflitos familiares, conflitos entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre namorados, conflitos entre irmãos, conflitos no trabalho, para lidar também com relação
Por exemplo, relação médico-paciente, relação advogado-cliente, relação vendedor-comprador, consumidor. Então, todo tipo de relação, né, exige que você tenha habilidades emocionais para lidar melhor com as situações, já que você está lidando com outro ser humano. E para isso, se você não se sentir seguro diante de uma determinada situação que você vai vivenciar, que seja uma situação crítica, que você precise ter um equilíbrio emocional, um preparo emocional, para agir de forma inteligente, para atingir o seu objetivo, aí entra o aconselhamento psiquiátrico, que ele vai te ajudar a atingir o teu objetivo. Bom, gente, deixa eu ver aqui. Tá, Tiago tinha mandado uma pergunta. Qual foi a pergunta que o Tiago mandou? Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar, gente. Sim, tem a Silvaneide Campos mandou uma pergunta aqui. Aconselhamento psiquiátrico é o mesmo que terapia com psicólogo? Não. Aconselhamento psiquiátrico é um aconselhamento, uma orientação, é algo que vem de fora para você. É um profissional que tem um determinado conhecimento, uma determinada técnica, e que ele vai te orientar em uma determinada situação, em um momento da sua vida. Por exemplo, atualmente eu estou fazendo aconselhamento gratuito. Estava fazendo, na verdade, até abril, estava fazendo aconselhamento gratuito por conta da questão do coronavírus, por conta da questão do isolamento social, da mudança de hábitos. Então, eu estava fazendo aconselhamentos. Nesses aconselhamentos, eu abordava a criação de uma rotina, o acordar cedo, dormir no horário de sempre, o fazer atividade física diariamente, manter-se ativo ao longo do dia, não ficar lendo, não ficar vendo postagens de grupos que falam a respeito de corona, nem ficar lendo artigos na internet a respeito disso, que não vai acrescentar nada, só vai criar mais pânico. Então, eu estava dando algumas orientações. Um psiquiatra que seja psicoterapeuta, que eu sou psicoterapeuta, e um psicólogo que também faz psicoterapia. Então, assim, nós, na psicoterapia, nós não aconselhamos, nós não damos conselhos. Nós fazemos com que, na terapia, eu faço com que a pessoa, ela aprenda a se conhecer, a enxergar as situações de forma objetiva e a lidar com as situações da melhor forma para ela. Eu não vou induzir uma pessoa a tomar uma atitude, a tomar uma decisão, a ter um tipo de pensamento. Jamais. O psicoterapeuta, ele é um espelho no qual a pessoa se reflete, reflete a sua imagem, se enxerga melhor a sua vida e toma as suas próprias decisões baseadas em uma clareza mental. Ela consegue ter clareza para tomar as suas decisões e para ter o controle da sua vida. Então, na terapia, você vai aprender a ter o controle da sua vida, ou seja, você vai aprender a adquirir e, durante a terapia também, a treinar as suas habilidades emocionais. Só que o treinamento de habilidades emocionais é contínuo pela vida inteira, assim como o nosso estudo, nosso aprendizado no trabalho é contínuo, é a vida inteira. Então, todo tipo de aprendizado e todo tipo de habilidade você tem que adquirir e aprimorar sempre, né? Então, se uma pessoa faz terapia durante 6 meses, ou tem gente que prefere fazer por mais tempo, faz durante 1 ano, 2, ela vai aprender muito a lidar com suas habilidades emocionais. Ela vai aprender demais. Mas mesmo se um dia ela parar de fazer terapia, ela tem que, por conta própria, continuar fazendo isso. A vantagem é que na terapia ela aprende técnicas para lidar com isso daí, com o seu emocional e com o seu dia a dia. E essas técnicas ela vai saber e vai poder utilizar a vida inteira, porque ela já aprendeu. Essa é a diferença entre o aconselhamento psiquiátrico e a psicoterapia.
Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, né, gente? Então, deixa eu ver aqui. Alguém me diz aqui, tem um problema em lidar com a razão. Sempre ajo com emoção. Acabo por pensar que estarei fazendo o melhor e por vezes acabo me decepcionando. Como lidar com isso? Bom, Tiago, na verdade, todos nós temos isso, né? Dificuldade em lidar agir, na maioria das vezes, com a emoção. Porque, como eu falei logo no começo, talvez você não tenha assistido, mas, assim, o ser humano, ao contrário do que todo mundo pensa, o ser humano ele não é racional, ele não lida normalmente com o racional. O ser humano, 90% das vezes, age guiado pelo emocional. E é por isso que não adianta a gente ter todo o conhecimento do mundo, ser o maior intelectual, o maior líder, o maior isso, aquilo outro, se você não tem inteligência e habilidade emocional. Porque é o emocional que nos comanda 90% do tempo. Não é o racional. O ser humano age com o racional muito, muito, muito pouco. Como eu falei logo no início, os líderes, os políticos, os donos de empresa, os gerentes, todos eles, quando tomam decisões, eles tomam decisões em equipe. Por quê? Porque na equipe, cada um dá uma perspectiva, um ponto de vista, e consegue diminuir um pouquinho a influência do emocional de cada um naquela decisão. Mas, de qualquer forma, acaba tendo um emocional coletivo, né? Mas ainda é melhor, ainda não tem um viés tão individual, tão pessoal. Mas mesmo o cara mais inteligente do mundo, mesmo sendo super, super bambambam em qualquer coisa que seja, em qualquer tipo de conhecimento, em qualquer tipo de área, se ele não tiver habilidade emocional bem desenvolvida, ele vai fazer assim, vai ser o gênio em tudo. Mas quando ele for lidar com um problema interpessoal, um problema pessoal dele, ele vai ter dificuldade, ele vai fazer besteira. Não é só você, qualquer pessoa faz, entendeu? Então, assim, o que a gente está buscando é sempre desenvolver cada vez mais a nossa inteligência emocional e a nossa habilidade em lidar com essa inteligência emocional. Então, a gente tem que desenvolver isso. E essa diferença, não é quem age mais pelo racional, quem age mais pelo emocional, não é quem sabe lidar mais com o seu emocional. Essa que faz a diferença entre quem é fracassado e quem tem sucesso na vida pessoal. Doutora, pessoas com distúrbios ou problemas de aprendizagem que tenham sido deixadas de lado ao longo da vida escolar, são capazes de, hoje, já em fase adulta, ter um tratamento correto? Tendo um tratamento correto. Tá, eu entendi aqui que a pessoa quer saber se, a Adriana quer saber se uma pessoa que tem distúrbio de aprendizagem e que não foi adequadamente conduzida na infância, mesmo na fase adulta, se ela tem como trabalhar isso. Sim, Adriana, com certeza. Porque, como eu falei no início, a inteligência, mesmo que a pessoa tenha um distúrbio de aprendizagem, ela vai conseguir aprender. Basta que ela aprenda técnicas para isso. Então, ela aprendendo técnicas, ela vai conseguir aprender. E na fase adulta, você já não vai fazer aquele aprendizado de infância, que é um aprendizado bem diluído, né? Você aprende sobre um monte de coisinha que depois você não vai usar. Não, na fase adulta, o aprendizado vai ser mais objetivo, mais focado. Então, com técnicas de aprendizado, que normalmente aí entra o psicopedagogo, e com aprendizado focado, a pessoa vai adquirir sim conhecimento. E, como eu falei, ela, ao lado do conhecimento, ela tem que adquirir também a habilidade emocional. Mas, independente da dificuldade de aprendizagem ou não, o ser humano costuma não trabalhar, não
não focar, não se dedicar e acaba não adquirindo habilidade emocional. Então, os adultos, a grande maioria dos adultos não tem habilidade emocional desenvolvida. E uma pessoa com dificuldade de aprendizado não vai ter, não vai ser diferente, não vai ter dificuldade, não vai ter uma dificuldade diferente das outras pessoas em adquirir habilidade emocional. E, na verdade, como eu falei, o que conta mesmo na vida não é o teu conhecimento acadêmico, não é a tua bagagem cultural. Isso é importante? Sim, desde que você tenha habilidade emocional para resolver os teus problemas pessoais e também os problemas profissionais que vão surgindo. Porque se você não sabe, por exemplo, você é um pesquisador, você faz pesquisa, você descobre alguma coisa muito importante. Se você não tiver habilidade para vender aquela pesquisa, você provavelmente vai vender aquela pesquisa que valiosíssima a preço de banana, ou até vai desprezar, e alguém com uma habilidade maior vai pegar aquela pesquisa e vai vender caríssimo. Porque um vendedor, principalmente, assim, eu falo do vendedor porque o vendedor é o ícone de lidar com persuasão. Então, um vendedor, para persuadir o consumidor, ele precisa ter bem desenvolvida algum nível de habilidade emocional, né? Para lidar com o consumidor e conseguir conquistá-lo e convencê-lo a comprar aquele produto. E em um outro nível, todos nós, em qualquer profissão, um professor, um médico, um advogado, um dentista, todo mundo, um empresário de qualquer área, todos nós precisamos ter habilidade em transmitir o que pensamos, em lidar com os sentimentos das outras pessoas, em lidar com os nossos próprios sentimentos. E isso daí só se adquire com prática, muita prática. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A Josiane dizendo que ela gosta muito de expressar seus sentimentos através de textos, é uma forma de colocar para fora tudo que sente, tudo que faz mal. Sim, Josiane, isso é muito importante. Minha sobrinha linda está lá em Londrina. Tudo bom, Jo? É muito importante se expressar através de texto, sim. E é muito importante até você manter duas coisas em casa: uma agenda onde você coloca as suas atividades para que você não fique pensando o tempo todo o que você vai ter que fazer amanhã, para que você não se preocupe com o que tem que fazer amanhã ou na semana que vem. Coloca tudo na agenda. Aí, no dia anterior, você dá uma lida rápida. Eu tenho que fazer tal coisa, estou preparado, estou. Pronto, acabou. E só no dia que você vai fazer, que você vai realmente olhar para cada item e executar aquela tarefa. Deu conta? Deu. Não deu conta? Faltou alguma coisa? Joga para outro dia para fazer. Não fica se preocupando, gente. Não fica matando a cabeça. Não fica. Porque isso é que gera ansiedade. A preocupação com o dia de amanhã, com a próxima semana, próximo mês, próximo ano, é que gera ansiedade. Então, se você colocar tudo na agenda, deixar tudo organizadinho, e também não se cobrar demais de ter que fazer tudo, não. Se você levar isso com mais tranquilidade, e se você usar uma agenda, você vai diminuir bastante seu nível de ansiedade. E utilizando um diário, colocando no papel, escrevendo textos, você vai depois ler e você vai se conhecer melhor. Se conhecer é a melhor forma de saber lidar com o seu emocional, e se conhecer é a melhor forma de tomar decisões acertadas. Beijo, moça linda. Deixa eu ver aqui. Como professora, não tenho como trazer para o meu trabalho. Sim, olha só, Adriana, realmente, assim, o professor, ele lida com vários alunos, então, assim, ele tem que lidar mais através do seu exemplo e do seu comportamento em sala de aula, da sua curiosidade, seu interesse pelo estudo, pela leitura, pelo aprendizado e pelo desenvolvimento da prática desse aprendizado, né? Mas você não pode lidar com um aluno específico, a menos que você esteja trabalhando a nível particular com ele.
Aí sim, você pode procurar um aconselhamento psiquiátrico para aprender a lidar com esse aluno. Numa sala de aula já fica mais difícil, porque você está trabalhando com o coletivo, como eu falei. Tudo que é coletivo não satisfaz plenamente uma pessoa só, entendeu? E quando eu falo em ter um mínimo de inteligência para desenvolver habilidades emocionais, é porque eu estou falando, né, que, como eu falei, a grande maioria das pessoas tem inteligência suficiente para se tornar muito bem-sucedida em alguma coisa, no que ela decidir. Só que ela tem que gostar do que faz, ela tem que se dedicar, ela tem que ter disciplina, né? Então, se ela for disciplinada, focada e persistente, ela vai conseguir se tornar boa no que ela quer se tornar boa. Só que você não pode, por exemplo, tem pessoas que passam a vida inteira mudando de curso, faz um curso superior, aí larga, faz outro, então termina, faz outro, depois faz outro. Gente, se você fizer um monte de coisa, você não vai fazer nada bem feito. É como aquele profissional que se diz, eu sou, por exemplo, eu sou médico e faço tudo dentro da medicina. Não dá, é impossível. Você tem que ter uma especialidade. Eu sou psiquiatra e trato todas as áreas. Não dá. Você tem que tratar você tem que ter um foco. Se você tiver um foco, você vai se tornar bom naquilo. Mas se você não tiver foco, por mais que você seja inteligente, se você for disperso, você não vai conseguir. E uma pessoa, mesmo com nível digamos, uma pessoa com necessidades especiais, que tenha um retardo do desenvolvimento intelectual, mas que tem um pouquinho de. Ainda tem algum desenvolvimento, porque existe uma doença chamada paralisia cerebral, que quando ela é grave, ela impede completamente a pessoa de ter um desenvolvimento intelectual. Mas no que a gente chamava antigamente de retardo mental, mesmo no retardo mental grave, a pessoa ainda tem algum nível intelectual. Ela ainda tem algum nível de inteligência e ela pode desenvolver habilidades. Então, qualquer pessoa, todo mundo, se for focado, vai conseguir desenvolver, se tornar capaz, se tornar útil, se tornar produtivo em alguma coisa. Todos nós temos dentro de nós a semente do sucesso. Basta você ter foco, disciplina, determinação, persistência. Se você fizer isso, você consegue. Você não precisa ser um gênio. E como eu falei, mesmo um gênio, mesmo uma pessoa extremamente inteligente, superdotada, se ela não estudar, ela não vai aprender. E se ela estudar, mas não colocar em prática, ela não vai ser produtiva, ela não vai ser útil, ela não vai ter sucesso. Eu conheço pessoas que são superdotadas e que, infelizmente, não conseguiram se desenvolver bem profissionalmente, não conseguiram se desenvolver bem no campo pessoal, não conseguiram obter o que a gente chama de sucesso na vida, que é o bem-estar, é o saber lidar com a sua vida, é o saber ser o dono da sua vida, é saber tomar as suas decisões acertadamente, entendeu? Então, para você fazer isso, você não precisa ser um grande gênio, mesmo um grande gênio não, muitas vezes não consegue, algumas vezes não consegue fazer isso. Você precisa reunir o pouco de inteligência, qualquer nível de inteligência que você tenha, do pouco ao muito, estudo, e o estudo eu não digo só o estudo de colégio, mas o estudo de aprendizado, aprender alguma coisa, né? Aprender, por exemplo, aprender a pescar, um agricultor aprende a lidar com a terra, um mecânico aprende a mexer em peças de automóveis, alguma coisa assim. Então, aprender alguma coisa e praticar aquilo exaustivamente e, ao mesmo tempo, empolgadamente. Se você fizer isso, você vai ser um excelente profissional. E se você for um excelente profissional, você vai ter sucesso em qualquer profissão que seja. E, por outro lado, se você fizer isso no campo emocional também, se você tiver um mínimo de inteligência emocional, que todo mundo tem, se você estudar sobre inteligência, sobre
o emocional, se você estudar sobre inteligência emocional, procurar livros, procurar aprender, procurar vídeos, e se você praticar aquilo que você aprendeu, você vai ser uma pessoa de sucesso pessoal, de grande sucesso pessoal. E é isso que é importante, né? Mais do que o sucesso profissional é muito importante, mas o sucesso pessoal também é extremamente importante. Ninguém vive só do profissional. Bom, gente, por hoje é só e eu espero que vocês me enviem mais dicas. Eu agradeço muito a participação de todos. Foi maravilhoso, eu adorei essa live, porque assim, eu vi que teve muita participação e vocês me ajudaram bastante até a pensar em por outros ângulos, porque a gente sempre está aprendendo, né? Então, vocês espero que tenham aprendido alguma coisa comigo, eu também estou aprendendo com vocês. Muito obrigada, um beijão, boa noite, até a próxima. Deixa eu perceber que eu tô